O Jornal Banqueta está no ar e hoje você confere uma entrevista com a psicóloga especialista em saúde pública Cristiane Nunes para falar sobre o autismo, e você ainda vai ver. Campanha para combater a violência contra a mulher é lançada nas escolas de Nova Lima. Prefeitura realiza plantão do IPTU no mês de abril. Casa Lar de Crianças e Adolescentes recebe doações de ovos de Páscoa. Veja agora, no Jornal Banqueta. A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Educação, vão trabalhar dentro das escolas da rede municipal e estadual de ensino da cidade a campanha Quem Ama Abraça Fazendo Escola. O projeto luta para acabar com a violência contra as mulheres. O lançamento aconteceu ontem no Teatro Municipal. Nova Lima é o primeiro município do estado a receber a campanha, desenvolvida nacionalmente pela organização Rede H. Estavam presentes no evento autoridades, alunos e funcionários de escolas da rede municipal e estadual de ensino da cidade e também artistas locais e de Belo Horizonte, que fizeram apresentações. Agora chegou a vez de cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Não é de hoje que as mulheres lutam pelos seus direitos. E nada como trabalhar nas escolas a importância do respeito às mulheres, para quebrar tabus e acabar com a violência ao gênero. E o objetivo da campanha é trabalharmos as relações de gênero, sobretudo o enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito escolar. E aí é no âmbito municipal e estadual. Com o apoio da Coordenadoria das Políticas da Mulher, nós vamos conseguir fazer um trabalho bacana, porque passa pela formação de professores, passa pela informação que os professores têm que ter para saber trabalhar bem o tema. E não é uma disciplina, é algo que a gente tem que trabalhar como tema transversal. E acredito que na próxima semana nós já vamos começar a articular essas questões de formação e, assim, o mais breve possível, já começar a trabalhar com a formação dentro da escola e desenvolvimento desse tema. A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, não pôde comparecer ao evento, mas foi representada pela superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino, Yara Félix Viana. Na verdade, o Estado abraça, apoia, se solidariza em função de entender que a importância da discussão, de enfrentamento à violência contra as nossas meninas e as nossas mulheres deve perpassar não só em Nova Lima, mas em todo o estado de Minas Gerais. O prefeito de Nova Lima, Cassinho Maiani, e a vice-prefeita Fatinha Guiar também estavam presentes no lançamento e reafirmaram a importância da iniciativa dentro do município. Nós queremos uma sociedade de paz e por isso que essa campanha é Quem Ama Abraça, Quem Ama Cuida, e queremos estar de mãos dadas para que a gente possa construir cada vez mais em Nova Lima esse espaço e darmos um basta contra a violência contra a mulher, contra a violência contra a família, contra a violência da nossa sociedade. Nós vamos trazer isso desde a criança ao adolescente, nós vamos envolver toda a comunidade escolar também, as famílias, né? Num novo posicionamento de respeito ao próximo e respeito à mulher, contra a violência à mulher, né? Desnaturalizar isso, né? Que isso é tido até como natural, né? Erroneamente ao longo dos tempos, desnaturalizar e formar conceitos de amor ao próximo mais fortes, principalmente de proteção à mulher. A partir de hoje até o dia 20 de abril, a Prefeitura de Nova Lima realiza o plantão do IPTU, com atendimento no hall da Prefeitura e nas regionais Noroeste e Nordeste. O horário de atendimento ao público vai das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. De acordo com o secretário de Fazenda, Ronaldes Marques, o plantão do IPTU estabelece alguns benefícios ao contribuinte e visa a maior participação dos novalimenses nesse período e atenção ao direito à isenção e descontos no pagamento do IPTU. O desconto ele vem de duas formas. É um desconto para quem paga à vista, tendo um prazo do dia 1º ao dia 20 de abril. O valor do desconto para o pagamento à vista é 10%.
Existe um desconto também que pode chegar a 100% para aquele que beneficia do Bolsa Família. E temos também um desconto para o contribuinte com mais de 60 anos, que tem uma renda de até 3 salários mínimos e apenas um único imóvel registrado em seu nome no município. A gente vai iniciar com um plantão de 42 pessoas para prestar um melhor serviço ao contribuinte e ao munícipe. Secretário, é possível ter acesso ao IPTU online? É possível, sim. Inclusive, hoje nós já procuramos dar uma atenção especial através da nossa empresa de informática, porque daqui para frente agora muita gente já vai conseguir tirar suas guias na própria casa, nos próprios escritórios. Só para a gente exemplificar, até sexta-feira já tinha saído mais ou menos 1.000 guias de IPTU pelo sistema da internet. Outras informações sobre as condições de pagamento do IPTU você encontra no site da Prefeitura, novalima.mg.gov.br e pelos telefones 3541-4340 e 3541-4346. A seguir, na véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, eu converso com a psicóloga especialista em saúde pública, Cristiane Nunes. É no próximo bloco, não saia daí. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Dia 2 de abril, amanhã, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ação, criada em 2008 pela ONU, chama a atenção para a importância de conhecer e tratar o transtorno que atinge mais de 2 milhões de brasileiros, segundo dados da própria organização. Para falar sobre o assunto, convidamos a psicóloga especialista em saúde pública, Cristiane Nunes, que também é mãe de um garoto autista, o Mariano. Seja bem-vinda ao Jornal Banqueta. Muito obrigada, Júlia. Boa noite a Júlia, né? E boa noite a todos os telespectadores. Boa noite. Os dados mostram, né, o grande número de pessoas com autismo, mas ainda fala-se pouco sobre a doença. Então, o que caracteriza o autismo? Não é uma doença, só para... É uma síndrome, né? E quando se fala em síndrome, a gente fala em vários sintomas. Mas para resumir um pouco, né, para as pessoas entenderem, o autista ele tem que ter 4 áreas, né, do desenvolvimento que são lesionadas, né? A área da comunicação, a área da socialização, a área da cognição e a área comportamental. Então, essas 4 áreas, elas estão em todos os autistas, em menor grau ou maior grau. E existem vários tipos, né? Você pode explicar pra gente? Na verdade, a gente fala de espectro autístico ou transtorno do espectro autista, né? Que é o TEA, né? Que é a questão do autismo mais leve até o mais severo.
Então, se você pegar 1000 autistas, 1000 autistas serão diferentes, porque são indivíduos, né? E dependendo do grau que as áreas foram lesionadas, ele vai estar no enquadramento do leve, do moderado ou do severo. E em que fase aparecem os sintomas e quais são eles? Existem duas formas de aparecerem os sintomas da síndrome. Os primeiros sintomas podem surgir a partir dos 8 meses de idade, mas não se confirma o diagnóstico nesse momento. Geralmente, a confirmação do diagnóstico ela vem de 2 a 3 anos de idade pelos médicos, né? Que geralmente é um psiquiatra ou um neuropediatra. E pode acontecer da criança ter um desenvolvimento normal até os 2 anos de idade e, de repente, parar de falar, parar de desenvolver adequadamente. Então, é quando surge o autismo após um desenvolvimento normal. Então, pode ser desde cedo ou repentinamente após os 2 anos de idade. Você falou do diagnóstico, existe uma dificuldade para esse diagnóstico, não é? Você, como mãe de um filho autista, o que você pode falar sobre isso? Eu acho que todas as mães das pessoas com autismo passaram por uma peregrinação a respeito de um diagnóstico, né? Por vários motivos, porque ainda é muito desconhecida a síndrome, né? Por ela ser muito complexa, por ter um espectro muito amplo da doença e geralmente, praticamente não existem exames de imagem, né? Que possam falar que o autismo está instalado naquela pessoa. Então, a tomografia é praticamente normal, geralmente tem uma diferenciação no cerebelo, mas algumas pessoas ditas comuns, a gente não fala normal, né? Elas também têm essa diferenciação no cerebelo e não são autistas. A ressonância magnética é normal, os exames genéticos são normais, então geralmente o diagnóstico ele é feito clinicamente, a partir do comportamento visível, né, pelos profissionais de saúde. E quais seriam as causas do autismo? Então, na verdade, as causas ainda estão sendo estudadas. O que a gente pode falar hoje é que a pesquisa mais recente a respeito do autismo, que inclusive é feita, né, por um brasileiro que se chama Alisson Muotri, ele mapeou vários cérebros de autistas e cérebros de não autistas. E ele percebeu um encurtamento dos axônios dos cérebros dos autistas. Nosso cérebro é formado por uma rede, né, neuronal de sinapses nervosas, que uma se liga à outra. E ele percebeu que nos autistas há um encurtamento dessas sinapses nervosas. Isso diz, né, de uma lesão cerebral, né, e que pode estar aí a consequência do surgimento da síndrome. Agora, o que ocorreu para que isso acontecesse, esses encurtamentos dos axônios, estão em estudos, causas ambientais, com relação à má alimentação que hoje a gente tem, cheia de conservantes, né, de metais pesados como chumbo, mercúrio. Tem um grupo nos Estados Unidos que estuda a respeito da vacinação como causa do autismo, principalmente a tríplice, mas ainda as causas ainda estão sendo muito estudadas, não tem nada definitivo. Tá, vamos falar agora dos mitos. Muitas pessoas falam que o autista tem uma inteligência fora do normal. O que você tem a falar sobre esses mitos? São mitos mesmos, né? Porque, na verdade, geralmente, a televisão, ela mostra o autista de alto funcionamento, o Asperger, né? Que geralmente ele tem uma área de interesse e nessa área de interesse ele desenvolve muito para além do que as pessoas normais, né? Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que ele sabe tudo sobre ônibus, ele é um busólogo, né? Então, ele tem essa área de interesse muito amplificada, mas se eu perguntar para ele quanto que é 5 mais 5, ele não sabe responder. Então, na verdade, não existe superdotação, não existe um autista que não tenha uma lesão, né, cognitiva.
Outros mais, outros menos, mas geralmente vem acompanhado de um déficit cognitivo, sim. Então, essa coisa que todo autista é inteligente, isso é um mito. Esse é o 4º ano, né, do evento mundial que pede mais atenção ao autismo. E para você, o que é preciso avançar no que diz respeito ao autismo? Nossa, nós precisamos avançar muito, né? Nós precisamos avançar na aplicação das políticas públicas, porque o que a gente percebe, nós pais que acompanhamos esse movimento, né, nacionalmente, internacionalmente falando, é que as leis são aprovadas, mas elas não são executadas. Então, existe uma lei federal, né, de Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que fala de todos os direitos dos autistas, e nessa lei fala de uma moradia, fala de cursos profissionalizantes, fala de acesso a lazer, cultura, esportes adaptados, né? Fala do BPC para todos os autistas, fala de passe livre para os autistas, para aproximação da família no tratamento, na gestão participativa, e isso não acontece na realidade. Nós temos uma lei também municipal, né, 2280, que eu estive à frente na aprovação dessa lei. Nós aprovamos em 2012, que também não foi executada. Para além dessas leis que são aprovadas e não são executadas, existe a desinformação geral da população e até mesmo de alguns profissionais de saúde. Porque o autismo, como ele tem um espectro muito amplo, exige um estudo, um aprofundamento, né? Uma atualização de dados a respeito o tempo todo. E como é uma síndrome que ainda está em estudo, sempre surge uma coisa nova, né? Então, nós precisamos adequar o conhecimento, nós precisamos executar as leis, nós precisamos realmente respeitar a questão da gestão participativa da família, junto ao processo. Os tratamentos precisam ser psicoeducativos. O que é isso, né? Um tratamento de autista, ele precisa ser feito com a clínica e a pedagogia junto. Não pode ser tratado num lugar e ter o apoio pedagógico em outro. Eles precisam ser atendimentos compartilhados, né? Nós precisamos de espaço de cultura e lazer adaptados para o autista, que nós não temos. A maioria das ONGs, a maioria dos espaços de lazer, cultura, esporte, não são adaptados para autistas. Então, nós estamos muito aquém do que a gente poderia estar fazendo, né? Por desconhecimento, muitas vezes por falta de vontade política, muitas vezes por falta de compaixão, né? Existem muitos interesses acima do interesse do portador de deficiência intelectual, de todas as áreas, né? Física, intelectual e o autismo. E sobre a inclusão de autistas em escolas regulares, o que você tem a dizer? Então, na verdade, cada caso é um caso, né? A lei federal, ela fala de uma inclusão prioritariamente nas escolas regulares e não exclusivamente. Então, a escola regular, ela tem um papel fundamental, sim, no acompanhamento dos portadores de deficiência intelectual e autistas. Onde que a escola regular, ela funciona muito bem e ela faz um papel muito importante? Na socialização, na inclusão social, nas relações afetivas. Essas pessoas precisam estar no meio de falantes, de hábitos educativos ditos normais, para elas aprenderem. E até também para criar uma compaixão dos ditos comuns com relação a eles, né? Porque eu acho que quem mais aprende com um portador de autismo ou de deficiência intelectual numa escola são os ditos normais, né? São os ditos comuns. Porque eles aperfeiçoam o afeto, a compaixão, o respeito às diferenças. Então, eu acho que a escola regular, eles precisam transitar nas escolas regulares? Precisam. Mas muito mais pela questão da inclusão social. Agora, a inclusão pedagógica, ela precisa ser verificada caso a caso, né? Então, quando se fala de uma inclusão radical nas escolas regulares, dentro do espectro autístico, né, não pode generalizar. Então, os autistas leves,
os mais funcionais, os Aspergers, eles têm uma adequação melhor na inclusão pedagógica das escolas regulares. Agora, quando se fala de autistas severos, moderados, já existe uma dificuldade muito grande nas escolas regulares. Por quê? Porque não tem um espaço adequado, metodologias adequadas, profissionais especializados, né? A gente percebe também uma desatualização da maioria dos profissionais com relação às metodologias de intervenção do autismo, né? Então, mundialmente falando, o que a gente tem de melhores resultados no tratamento e na clínica e na pedagogia, né? A psicologia comportamental, cognitiva comportamental, o ABA, o TIT, o PECS, né, o currículo funcional. Então, são metodologias que a maioria dos profissionais não as tem. Não foram capacitados para isso. E a gente precisa estar mais atualizados e dando mais qualidade a esse atendimento. Certo. Você está vestida de azul e o azul simboliza, né, a campanha. Por qual motivo? Então, porque a síndrome, a cada 5 crianças que nascem autistas, 4 são homens, 4 são do sexo masculino, né? Então, prioritariamente afeta o sexo masculino. E quais as ações vão acontecer em Nova Lima? Nós já estamos fazendo ações de informação, panfletagem, hoje eu fiz um esclarecimento sobre autismo em escolas municipais e como mãe, a gente fala da síndrome, como profissional, a gente fala do tratamento, a gente fala do preconceito, né? Eu acho que isso é muito importante esclarecer nas escolas, nas comunidades, nos centros comunitários, inclusive eu me coloco e me disponibilizo a fazer para quem precisar, né? E amanhã, que é o Dia Mundial, né, da Conscientização do Autismo, nós vamos estar fazendo uma panfletagem, né, na Praça Bernardino de Lima, com panfletos informativos mesmo a respeito do autismo. Eu acho que pela sua experiência, você pode ajudar muitas mães de autistas. Qual conselho que você daria para esses pais que acabaram de receber o diagnóstico? Eu acho que a primeira coisa, a gente não pode exigir dos pais que recebam com alegria. Né? A gente entende a idealização que a gente coloca num filho, né? Toda mãe, quando ela está grávida, ela fala assim, eu quero um filho perfeito, feliz, né? E quando isso não acontece, apesar que muitas vezes o autismo não aparece de cara, mas quando ele vai apresentando os primeiros sinais, há uma decepção dessa idealização de um filho perfeito, né? Mas aí eu coloco para essas mães, que filho que é perfeito? Onde está o filho perfeito que eu não conheço? Então, na verdade, existem filhos diferentes, com demandas diferentes, né? E muitas vezes, quantas mães também recebem filhos perfeitos e ao longo da vida, eles se tornam desonestos, marginais, drogaditos e dão outros tipos de trabalho que a gente também precisa acolher, que a gente precisa educar, né? Então, na verdade, eu acho que a primeira coisa é entender esse luto, né, da idealização do filho perfeito, os outros familiares, os pais, né, os homens, né, eu acho que eles têm mais dificuldade, muitas vezes eles têm mais dificuldade de aceitar um filho que não é dito normal, né, entender que não são os únicos, né, existem 2 milhões de brasileiros e 1% da população mundial de autistas, né. Passado esse luto, eu acho que é buscar informação. Quanto mais você é informado, menos medo você tem de enfrentar a doença, né? Então, todas as mães de autistas, elas são estudiosas. A gente é pós-doctor em autismo, mesmo que não tenha o título, né? Por necessidade, por vontade de ajudar o filho e a todos os outros. Informação. E um terceiro momento eu acho que é importante se unir em associações, né? Onde você pode trocar experiências, onde você tem esse acolhimento afetivo, onde existir tratamento e onde existir acolhimento de portadores de deficiência intelectual, seja ela qual for, e autismo, precisa unir a família. A família precisa estar junto, porque ela tem informações que os profissionais nunca vão ter,
né? Porque é de dentro de casa mesmo, e elas se fortalecem ali naquele momento. E eu posso dizer a vocês, passa, né? Esse primeiro momento de angústia, de depressão, isso passa. Você não vai ficar pensando 24 horas por dia que você tem um filho autista, né? Você vai, é importante que você seja mulher, que você seja profissional, né? Que você tenha as suas atividades, até para você ter força para ir para a militância, né? Ajudar o seu filho a ele superar e ser mais funcional. A gente sabe que o autismo não tem cura, mas ele pode melhorar a condição de vida, de funcionalidade e ser uma pessoa feliz, né? E para isso, as famílias e o poder público têm que unir forças, né? E fazer um projeto compartilhado. E para finalizar, Cristiane, você gostaria de deixar os contatos, né, para divulgar esse trabalho que você desenvolve na cidade, a sua associação? Nós estamos montando uma associação de amigos e pais e famílias de portadores de deficiência intelectual e ou autismo, né? Para quê? Porque existe uma questão que o poder público não vai conseguir abarcar mesmo, porque é para além das questões técnicas, né? Mas é o acolhimento, é a união, são os tratamentos alternativos que muitas vezes a gente pode utilizar, né? Um centro de convivência para que eles possam ter atividades, oficinas, que a gente possa promover a cultura, o lazer, que eles fiquem com o tempo mais funcional, porque o que a gente percebe é que após os 17 anos, essas pessoas, elas não têm para onde ir, elas não têm o que fazer, né? E eles precisam, porque senão eles vão envelhecer dentro de casa, deprimidos, e pode até acontecer uma depressão, uma morte precoce, porque ele não tem uma rotina, né? Então, eles precisam trabalhar, eles precisam ser funcionais, eles precisam amar, né? Eles precisam se sentir cidadãos do mundo, mesmo com suas limitações, porque qual de nós não temos limitações? Verdade. Tem o Facebook, né? E o e-mail, qual é o e-mail? Nós temos a Bem Especial, né? O Facebook é a página, curtam a página, né? Ben Especial, B-E-N Especial. Ben significa filho em hebraico, então fica filho especial, na verdade. Nós temos um e-mail de contato para você que queira fazer esse trabalho voluntário, né, de informação, de acolhimento a essas famílias, que é bem especial, tudo junto, benespecial.especial@yahoo.com.br. A nossa próxima reunião é dia 6, no Centro Comunitário da Santa Efigênia, que é a nossa sede temporária, às 19h30. Vocês estão convidados. Obrigada pela participação. O Jornal Banqueta está aberto para abraçar causas como essas. Uma boa noite. Nós é que agradecemos em nome de todas as famílias dos portadores de deficiência intelectual, porque na verdade, gente, eu estou só representando, mas atrás de mim existe uma equipe maravilhosa de mães, de amigos que estão muito me apoiando nesse projeto, porque sem eles a gente não conseguiria. Muito obrigada a todos da Bem Especial e a todos que reconhecem a nossa luta como algo importante. Obrigada, Cristiane. E a Páscoa vai ser celebrada no domingo. Além de um período de reflexão, a data é também uma oportunidade de confraternizar e compartilhar os ovos de Páscoa. O significado da Páscoa relembra um gesto de solidariedade, mas não é preciso ser cristão para partilhar essa ideia. Essa Casa Lar recebe doações e voluntários durante o ano inteiro. E ainda dá tempo de tornar esse período especial para os jovens acolhidos neste projeto. Até o momento foram arrecadados mais de 40 ovos. Que as doações poderiam continuar o ano todo, né? Mas de ovo de Páscoa especificamente, até essa semana eu consigo estar arrecadando, porque eu pretendo estar levando no sábado agora, em outras casas lares daqui de Nova Lima. Vontade de ajudar a gente sempre tem. Mas, às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba não parando para pensar nisso. Então, agora eu resolvi tomar uma iniciativa e vim distribuir os ovos. É uma experiência muito boa, é muito gratificante e quem ganha, com certeza, somos nós. Quando nós fazemos as visitas, porque a alegria e o carinho que as crianças dão para a gente é a nossa maior recompensa. E, assim, eles te enchem de carinho, sabe? É muito bom passar o dia com eles.
o melhor da história é isso. O presidente da Capaz explica a história do projeto social que já chegou a atender 30 jovens. O projeto existe há 10 anos, né, desde que um grupo de voluntários se reuniu e a gente então começou, né, a servir a comunidade de diversas formas. Todas as doações são bem-vindas, né, a Bruna veio, né, doou os ovos, mas outras doações também são bem-vindas, né, de eletrodomésticos, né, de móveis, de colchões, travesseiros, roupas, a alimentação. A gente tem uma necessidade especial, né, com material de limpeza, com itens que a gente não recebe facilmente, porque o arroz, o feijão, o café, o óleo, isso vem às vezes da comunidade, vem de campanhas, mas a criança também gosta de um achocolatado, gosta de um doce, gosta de uma gelatina, né, de um leite em pó, então isso tudo é bem-vindo. Os voluntários são muito importantes porque mesmo não tendo o que doar, não tendo dinheiro, não tendo algum item alimentício, a presença deles é muito bem-vinda, né? Então os voluntários eles ajudam durante todo o ano, né, doando o seu tempo aqui para fazer atividades, né, escolares com as crianças, para comemorarem um aniversário, para levarem eles para passearem. Então essa ajuda do voluntariado é muito importante. Os interessados em apadrinhar as crianças e jovens da Casa Lar Paz devem entrar no site capaz.org.br e clicar no link Participe e depois em Apadrinhe ou ligar nos telefones 3542-1790 ou 3541-8086. A Bruna ainda está recebendo doações de ovos de Páscoa. Quem quiser participar da campanha deve ligar no telefone 9703-7500. E o Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara e logo após do Cine Banqueta assista ao filme Assassinato no Expresso Oriente. Até a próxima!